Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José e hoje eu vou falar sobre a previsão de gabinas de força. O que são gabinas de força? Segundo a NBR, elas são definidas como subestações de energia. Na verdade, elas são cabines onde você recebe a energia numa tensão primária e redistribui numa tensão secundária. Geralmente, elas são usadas para converter aí de médias e altas tensões para baixas tensões. Bom, ela é normatizada pela ANEEL e deve ser instalada aí de acordo com a norma NBR 14309 de 2003, instalações elétricas de média tensão. Elas são em geral utilizadas para empresas, condomínios e até residências aí de grande porte. Bom, elas se dividem em cabinas primárias e cabinas secundárias. Cabina primária é definida como aquela que recebe a tensão direta da concessionária e as gabinas secundárias recebem de uma outra gabina. O uso delas é comum aí em consumidores onde a demanda é acima de 75 kVA, mas ela também pode ser usada em demandas um pouco menores, uma vez que a energia de média tensão é mais barata. Então, se você tiver 50, 60 kVA aí de demanda, é interessante você começar a cogitar usar uma gabina. Bom, para definir o uso dela, ela tem alguns requisitos. Primeiro, que aí ela deve ficar no máximo 10 metros do alinhamento predial. Ela deve ser localizada aí no térreo da edificação ou com uma autorização prévia da concessionária, pelo menos na Copel é assim que funciona. Ela pode ficar no primeiro subsolo ou no primeiro pavimento. E no caso do subsolo, ela pode ficar no primeiro se a edificação dispor de mais de um. Se a edificação só tiver um subsolo, ela não pode ficar lá. E ela deve ficar o mais longe possível de centrais de gás, depósitos de materiais inflamáveis, lixeiras e do tráfego de pessoas. E se a gabina for dentro do corpo da edificação, o transformador não pode ser a óleo, tem que ser transformador a seco, salvo em alguns casos de edificações industriais. Lembrando que só em edificações industriais, em edificações comerciais como shoppings e residenciais, você tem que usar um transformador a seco. Bom, a primeira situação aí que permite é quando a edificação fica isolada, uma porta abrindo para fora, não tem nenhum tipo de conexão nem para ventilação, nada com a edificação. O segundo tipo é a porta abrindo para dentro da edificação, porém com nenhuma conexão com a edificação. E aqui quando ela é totalmente isolada no interior da edificação. Bom, a porta da gabina ela deve abrir para o lado externo, nunca interno, e as gabines devem ter iluminação artificial, sendo alimentadas pelo transformador de força ou pelo transformador de potencial que é instalado na gabina, como veremos mais para frente. Ela deve conter iluminação de emergência com autonomia de no mínimo 2 horas. A instalação de para-raios pode ser dispensada quando o comprimento dos cabos subterrâneos entre as mucas e a derivação da gabina for de até 18 metros. E ela também deve ter um passeio aí de 60 centímetros de largura no seu entorno. O acesso deve ser restrito somente a profissionais qualificados e ela deve possuir nas partes externas de acesso aí portas e janelas quando houver essa placa aí de perigo, risco de morte, alta tensão, e nas partes internas possivelmente energizadas aí esse aviso. Bom, elas podem ser de alvenaria, pré-fabricadas metálicas ou mistas. Alvenaria metálica. Bom, no caso de alvenaria, ela tem que possuir janelas fixas de iluminação protegidas com tela metálica aí de até 13 milímetros, devem possuir chincanas de ventilação, devem possuir uma cobertura de concreto impermeabilizado aí para blindar de infiltração de água aí, que não é desejável que tenha água pingando nas partes energizadas da cabine, e deve conter paredes perfeitamente acabadas, não pode ser parede sem reboco, ela tem que ser rebocada. E tem que ter pelo menos uma circulação ali, que a pessoa possa fazer uma manutenção do transformador caso seja necessário. Bom, quando houver circulação interna, ela tem que ter uma porta aí do lado externo inviolável, e quando ela só tiver, não houver espaço interno, só ali a circulação de manutenção, ela tem que ter uma porta hermeticamente fechada, tá bom? Aqui é o esquema de ligação da concessionária, aqui vem a energia da concessionária, o para-raios, aqui é um esquema de ramal aéreo, no mínimo aqui 2 metros do poste até o poste interno, até o poste externo, e aqui no mínimo de 1 metro do poste até a gabina. Aqui ela entra na mufa, ela passa pelo transformador e sai para o quadro de medição e para as derivações. Aqui é o aterramento. Aqui no esquema unifilar a gente pode ver melhor. Aqui o aterro do para-raio, aqui o aterramento do transformador, o transformador, a caixa de medição, os disjuntores, os quadros de distribuição. Okay?
E agora as cabinas metálicas. O projeto ele deve ser primeiramente pré-aprovado pela concessionária, geralmente essas empresas já são pré-aprovadas aí. Ela deve ter tampas metálicas para proteção ali de contatos acidentais nas partes nuas aí energizadas e também na parte de entrada, para evitar aí contato acidental e a penetração de água. Ela deve ter grades de proteção metálica instaladas na porta e nas tampas e deverão ser tratadas com tratamento anticorrosivo. O sistema de ventilação é definido especificamente para cada projeto e o piso dela pode ser feito de alvenaria, concreto ou aço carbônico, desde que dimensionado de acordo com a solicitação de carga que vai ter dentro da gabina e no caso do aço ele tem que ter um tratamento anticorrosivo. Em gabinas metálicas, a porta frontal e traseira, quando houver, elas têm que ser dotadas de venezianas para ventilação. E o módulo de medição ele deverá ser provido de porta frontal e traseira, e aí, em alguns casos. E deverá também conter um dispositivo de intertravamento mecânico entre a chave seccionada e o motor geral para evitar acidentes. Aqui o esquema da gabina mista, também com ramal de ligação aqui, esse aqui aéreo. Ela também segue as mesmas dimensões mínimas. Aí aqui a diferença é que ela vai ter essa aqui, ela tem um transformador de potencial e um transformador de corrente, como a gente vai ver aqui melhor no esquema unifilar. Aqui tem o para-raios, ela tem dois para-raios, um na entrada e um na própria gabina, e aqui ela tem transformador de potencial, transformador de corrente, a chave e a derivação também subterrânea. Nesse caso, não é aérea também como a entrada. E aqui ela tem a entrada subterrânea também. Esse tipo aí é mais comum, a gente vê em shoppings. Na verdade a gente não vê, né? Mas é o que tem. Em shoppings, delegacias, é o mais comum. Que essas cabinas menores, geralmente, elas são metálicas ou mistas. Aí aqui, da mesma forma que a outra, ela tem 3 módulos de derivação, ela tem o transformador de potencial, o transformador de corrente, o ramal subterrâneo, a chave, a caixa de fusíveis e o aterro. Referências para esse trabalho foi a norma técnica brasileira NBR 14039, de instalações elétricas de média tensão, e a norma técnica da Copel 900-100, de fornecimento e distribuição primária. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, pessoal.